Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Eu já senti a presença de Jesus. Creio que você também já sentiu. Porque a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E nós estamos aqui adorando o Senhor desde o momento que nós começamos esse culto. Nós estamos aqui adorando o Senhor, falando dele, cantando para ele. E eu creio que ele está presente aqui no nosso meio. Hoje é culto da família. Nós sabemos que família é projeto de Deus, família é a célula máter de uma sociedade. Nós sabemos que sem a família não tem sociedade. É por isso que Satanás ele procura o tempo todo destruir a família. Porque se ele destrói uma família, ele consegue destruir a base. E uma família destruída, ela não vai ter sucesso em nenhuma área, né? Ela não tem como ter sucesso. A família dividida é como um reino dividido, né? Ele não prospera. E a luta para manter uma família unida, para manter uma família na palavra, para manter uma família abençoada, uma descendência abençoada, é com muita luta. Não é fácil. A palavra de Deus diz que nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha, porque é sobre a rocha que ela permanece. Mas se nós construir sobre a areia, nós sabemos que vem um vento e a nossa casa ela cai. Construir sobre a rocha dá muito mais trabalho. E hoje eu quero trazer uma palavra para os irmãos sobre família, que é bem conhecida. É um texto conhecido de todos os irmãos. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo de 1 a 9. Diz assim: esse aqui é o grande mandamento. E está escrito aqui na minha Bíblia, eu estou com a tradução NVI, eu não sei a tradução dos irmãos, mas está o grande mandamento: amar a Deus. O texto vai falar: esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou, que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Versículo 4 vai falar: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Bom, nós que lemos a palavra do Senhor, nós já, inclusive esse ano estamos lendo, já passamos por Deuteronômio, já estamos, é tão rápido, né, que vai, que meu Deus do céu, tá difícil acompanhar, tá um negócio, a gente acaba de ler, já tem outro e, né, Deus é grande para nos dar graça e nós estamos conseguindo. E já passamos por aqui, já observamos a palavra, já lemos, até quando a gente começa a ler Deuteronômio, Levítico, são repetições de leis, né? A gente começa a ler, daqui a pouco lê de novo, a gente fala, meu Deus, está repetindo esse negócio aqui de novo, mas vamos embora e vamos lendo.
Bom, Deuteronômio, ele é um livro que em hebraico ele vai significar Devarim. E o que significa Devarim? Ele significa palavras, ele significa discurso de Moisés. Moisés está fazendo seu discurso aqui. E aqui ele está o quê? Ele está reafirmando a lei para uma nova geração. Então, esse livro ele tá falando porque essa nova geração, ela vai agora entrar e tomar posse da terra prometida. E toda nova geração, ela precisa de conhecer os preceitos e as leis do Senhor. Então, essa geração, ela não poderia entrar numa terra onde mana leite e mel e não se lembrar das palavras do Senhor. Então aqui não é que o livro ele contém uma nova lei, é a segunda proclamação da lei original, porque nós sabemos que lá em Êxodo, no capítulo 20, lá no Sinai, no Monte Sinai, Deus deu as leis, os mandamentos, né, a Moisés, que é o fundamento da lei moral de Deus. Então é lá em Êxodo que ele vai receber. Só que vai passando o tempo, chega aqui, eles já estão andando para a terra prometida, já tem uma nova geração. O que Moisés faz? Ele vai repetir, ele vai falar de novo. Olha, é assim, é assim, é assim. Então Moisés, ele vai exortar a obediência, ele enuncia o grande mandamento, porque é o grande mandamento, e apresenta os meios pelas quais as obrigações, os pactos, né, ele deve ser lembrado, porque nós não podemos esquecer as leis e ordenanças do Senhor. Então o sucesso de uma missão, essa missão que eles já estão andando pelo deserto há tanto tempo, ela só tem uma vitória, ela só vai ter um sucesso se eles obedecerem a Deus. Então Deus, ele quer o que de nós? Ele quer devoção, e uma devoção que é exclusiva. Deus não quer nada pela metade, Deus quer por inteiro. Então ele vai falar para Israel que ele deveria o quê? Ouvir. Ouvimos a palavra, você ouve a palavra, mas tem mais algo, você precisa aprender, é um processo, você tem que aprender. Depois tem um outro processo, você precisa guardar. Depois existe um outro processo, você precisa cumprir essas leis. Quando a gente fala na igreja, quando nós ensinamos aqui na igreja, as pessoas falam, eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo, mas não é só ler, a questão não é só ler, a questão é ouvir, aprender, guardar e cumprir. Era isso que Moisés queria que esse povo fizesse. Por quê? Deus, ele conhece o ser humano que ele criou. Ele criou a todos nós, ele conhece a essência desse barro que ele fez. E ele sabe que nós somos propensos ao esquecimento. É muito fácil a gente esquecer de muita coisa, Deus sabe disso. E principalmente se tratando do quê? Dos decretos de Deus, das ordenanças de Deus, se esquece muito mais fácil. Agora eles reclamam, né, quando as circunstâncias se tornam desconfortáveis. Nós vemos que no deserto, quando a coisa apertava, eles falavam, no Egito era melhor. Não, a gente estava escravo, mas lá tinha isso, lá tinha aquilo. Então reclama e vão reclamando, porque há um desconforto no deserto. Então Deus conhece o ser humano, ele sabe esses vasos de barro aqui que ele criou. E quando eu falo vaso de barro, eu estou me referindo a você também, porque você também é um vaso de barro. Então, essa orientação de Moisés para o povo, e ela é muito importante, no versículo 12, ele vai falar assim, guarda-te
para que não esqueças o Senhor. Ele tinha assim ele conhecia aquela geração, ele conhecia aquele povo, porque ele já estava lidando com aquele povo já fazia tempo. Ele já sabia que tinha morrido um pouco de gente no deserto, agora tem uma nova geração. Ele sabia que esse povo esquecia de muitas coisas, estava vendo os milagres, estavam vendo os acontecimentos, é o maná, ai tá vindo o maná, olha a rocha tá dando água, mas daqui a pouco eles estavam fazendo um bezerro no meio do deserto. Então, ele sabe que essas pessoas se esquecem muito facilmente das coisas de Deus. Então, ele vem falando, olha, vocês estão indo, vocês vão alcançar, mas guarda-te para que não esqueças do Senhor. Hoje Deus está falando para nós aqui, na sua luta, na sua dificuldade, no seu dia a dia, na sua trajetória, guarda-te para que não esqueças do Senhor. Porque quando nós esquecemos do Senhor, o nosso caminho é de destruição e morte, não tem como ser diferente. Ele lembra gentilmente que o cerne da nossa jornada espiritual reside numa relação com Deus. Não tem como nós prosperarmos em nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, se nós não tivermos um relacionamento com Deus. É de suma importância o relacionamento com Deus. Não tem como viver uma vida cristã sem relacionamento com Deus. Nós precisamos. Moisés sabia que era necessário esse relacionamento, porque até então a gente vê que Moisés sobe o monte, ora ao Senhor, o povo está lá embaixo, estão lá falando, reclamando. Moisés sobe, Moisés ali é o intercessor do povo, mas o povo precisava aprender que eles precisavam de ter um relacionamento com Deus. A gente vem para a igreja, vem, pastor, ora, mas e eu? Estou orando? Eu estou tendo um relacionamento com Deus? Porque, irmãos, quando você chegar diante de Deus, Deus ele não vai perguntar para você, escuta, você foi lá na igreja, você servia e tal, mas você só pedia oração. Ora para mim, ora para mim, ora para mim, mas quando foi que você se relacionou comigo? Porque amigo de Deus é aquele que se relaciona com Ele. Abraão era amigo de Deus, ele foi chamado amigo de Deus, porque o amigo conhece o amigo. Se você não se relaciona com o seu amigo, você não conhece ele, você não sabe quem ele é. Então, o capítulo 6, ele está ensinando para nós o grande mandamento, ele está ensinando para nós o relacionamento que nós temos com Deus, e ele está ensinando para nós algo muito importante, a transmissão da fé de geração em geração. A fé ela é primordial na nossa vida, desde o momento que nós aceitamos Jesus como Salvador. Essa fé ela tem que permanecer no nosso coração, porque o que acontece na nossa jornada é que dependendo dos momentos que você vai passando, dependendo da situação que você vai vivendo, dependendo da sua fé, porque a Bíblia fala que a fé ela tem níveis de fé. Jesus ele falava assim, homem de pouca fé, olha, a tua fé é grande, ela te salvou. Então, existem níveis de fé. Qual é o nível da sua fé? Qual é o nível da minha fé? Porque dependendo da luta e dependendo de você não ter uma resposta de Deus, você já começa, vamos gente, tá igual o povo no deserto, olha, Deus não fez até agora, não vai fazer mais. Eu não sei se eu já acredito, não estou acreditando mais. Então é comum na trajetória do cristão, o cristão começar a ter uma fé que sobe e desce.
O que ele está falando para nós aqui é que a nossa fé, ela tem que ser uma fé viva, uma fé real, uma fé que crê no Deus do impossível, independente das situações que estão à nossa volta. A fé, ela tem que permanecer viva, ela não pode ser baseada em circunstâncias. Porque se a sua fé for baseada em circunstância, ela vai ser um alto e um baixo, um alto e um baixo. Porque hoje você está bem, amanhã você não está. Hoje a tua situação financeira está ótima, amanhã ela não está. Hoje você não tem problema em casa, mas amanhã você tem. A sua fé não pode ser baseada em circunstância. E Moisés, ele quer transmitir isso para essa nova geração. E ele fala, olha, essa fé, ela tem que ser transmitida de geração em geração. E ele nos convida a refletir sobre como nós nutrimos a nossa fé. E como é que nós vamos transmitir essa fé para a próxima geração. Então ele vai falar assim: ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus. É o único Senhor. Você coloca para mim o tema, Érica? Eu até esqueci de falar o tema. Todo mundo conhece essa palavra, ouça, né? Eu acho que tem tradução que fala ouve, aqui na minha tá, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Nós olhamos para esse texto, irmãos, nós trazendo esse texto do hebraico, ele vai falar Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Então, irmãos, quando nós entendemos essa mensagem que ele está falando, ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é único. Ele está falando, ouça, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Essa é a mensagem que ele está falando. O Eterno é um. E quando ele fala que o Eterno é um, ele está trazendo para nós uma oração. Essa oração, ao longo da história, ela tem sido um pilar de fé monoteísta, conhecido como Shema Israel. O Shema Israel, ele é algo que todo judeu, ele vai fazer essa oração. E essa oração, ela é ensinada, irmãos, quando uma criança começa a falar, quando ele é pequenininho, a primeira mensagem que é ensinado para uma criança é o Shema Israel. Ouve, Israel, o nosso Deus é eterno, o nosso Deus é um. E quando você vai para os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele vai falar sobre esse tema em Mateus, em Marcos, em Lucas. Jesus, ele lembra a sua geração e a importância dessa declaração de fé, de que Deus é único em nossas vidas. Por que nós precisamos de ter essa declaração no nosso coração? Porque durante a nossa caminhada, durante o tempo que você tem seus filhos, que você educa seus filhos, que você ensina seus filhos, a primeira coisa que você começa a ensinar seus filhos, você pode ver quando eles são pequenininhos, eles começam a mexer nas coisas, a gente começa, não mexe aqui, não faça isso, não faça aquilo, que é o normal. Ele vai crescer ouvindo muitos nãos, porque os meus também cresceram ouvindo muitos nãos. Quando nós trazemos para a questão da fé,
Nós falamos mais com os nossos filhos sobre, não, você não pode ir lá, você não pode ir naquele baile, você não pode beber, você não pode fazer isso. Normal. Mas se nós pegássemos esse Shema Israel, ensinasse para ele desde pequenininho, desde quando, como faz um israelita, um judeu, ensinar essa palavra aqui para ele: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Se ele aprende essa declaração de fé desde pequenininho e você ensina ele a fazer essa oração, isso vai gerando fé no coração, vai gerando temor no coração. Quando ele começa a crescer, você não vai precisar de ficar falando tanto não para ele, porque vai ter um temor que já foi gerado no coração dele, vai existir uma fé dentro do coração dele, ele vai estar com essa palavra inculcada na mente dele, ele vai entender que ele tem um Deus único e que esse Deus único é poderoso, esse Deus único, ele é um só. Então, a importância desse Shema Israel, que hoje lá é muito lido, muito falado, as crianças aprendem desde pequenininho, é algo que nós precisamos aplicar na nossa casa. Por quê? Porque a palavra é a mesma. O mesmo que eles estão usando lá, eu estou usando aqui. Então aqui eu estou falando, quando você tem um filho, quando você tem uma criança, a primeira coisa que eu tenho que ensinar para ele: ouça, meu filho, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ele é um Deus verdadeiro, é eterno, é um. Essa é a palavra, essa é a oração. Essa aqui é o pilar de fé monoteísta, de um único Deus. Quando você ensina o seu filho desde pequenininho sobre isso, ele vai crescer, ele não vai acreditar em budismo, ele não vai acreditar em hinduísmo, ele não vai acreditar em outras religiões. Por quê? Porque ele sabe que existe um só Deus, e esse Deus é o único verdadeiro, é o único que faz sinais, milagres e prodígios. Então é importante nós ensinar para os nossos filhos, desde quando eles são pequenos. Quem já teve, que cresceu, depois nós vamos falar sobre isso, mas vamos supor, quem vai ter, ainda vai ser pai, ensina seu filho Shema Israel, ensina ele que o Senhor é o único Deus verdadeiro, ele é um. E quando Jesus ensinou para a geração dele sobre isso, quando você lê lá em Marcos 12, 29, Jesus vai falar exatamente o que está escrito aqui em Deuteronômio 6, 4. E agora é hora de nós passarmos para a nossa geração essa palavra. Ensinar para os nossos filhos, ensinar para os nossos netos. Ah, mas eu já tive meus filhos. Mas você vai ter neto. Ensine para o seu neto desde pequenininho essa palavra, essa oração, para que ele cresça com fé, em temor. Porque depois, quando ele começa a crescer, aquilo está tão enraizado no coração que você não precisa ficar falando: não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque vai ser, não precisa tanto, porque ele vai estar tão crendo nessa palavra que o Espírito Santo já convenceu, ele não vai ficar seguindo outros caminhos. Então, quando nós olhamos essa palavra hebraica que ela fala Echad, ela também é usada para se referir a homem e mulher lá em Gênesis, quando fala dois se tornando uma só carne. Quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam uma só casa. Essa unidade é chamada de Echad, a mesma coisa que é falado no Shema Israel. A luz do Novo Testamento significa a Santa Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Misteriosamente unida como uma divindade unificada. É um Deus, um só Pai, um só Senhor. Como a gente
olha lá para Colossenses, quando Paulo ele escreve assim, lá em Colossenses 2:9, ele fala: porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Muitas pessoas fazem confusão, meu Deus, como que faz? É Pai, Filho, Espírito Santo. Gente, é uma unidade, está coeso, é algo completo. Por isso que nós falamos que nós temos um único Deus, mas nós sabemos que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós reconhecemos que Ele é único, somos convidados, como diz o texto, a amá-lo, como está aqui, olha o texto que ele fala: amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças. Esse aqui é o primeiro mandamento da Bíblia. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu em 2 mandamentos, por causa da importância desses mandamentos. Quando eu cumpro isso aqui, eu estou cumprindo os outros mandamentos. Que é não roubar, não matar. Então nós precisamos cumprir esse mandamento. Os nossos filhos, nossos netos precisam cumprir esse mandamento. É aquilo que eu falei. Nós temos que ouvir, aprender, guardar e cumprir. É isso que Moisés está falando aqui para esse povo que vai entrar para um novo lugar, onde que eles precisavam manter a mentalidade na palavra, no meu Deus único. Eu preciso obedecer às leis, os mandamentos. Eu não posso me esquecer. É essa declaração de fé de que Deus é único em nossas vidas. Essa é a importância. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Essa aqui é uma linguagem de devoção completa e sincera a Deus. Ela está aqui traduzida, ó. Como que fala? Depois você pode pegar e escrever na minha Bíblia, está escrito também. Eu aprendi isso em aulas. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad. Significa: ouve, ó Israel. É uma oração poderosa que nós precisamos declarar e ensinar para os nossos filhos. Esse Shema, ele nos lembra que a fé, ela não é só uma questão de crença mental. A fé, irmãos, ela não é para ficar só na mente. Não, eu criei, mas e daí? Você creu, e daí? Mas ela também é prática diária. Eu criei, mas eu pratico a minha fé. Eu acreditei, mas a minha fé, ela está em prática. Porque a fé, ela tem que estar em prática, ela precisa ser movida para que os milagres aconteçam, para que as coisas aconteçam, para que você ande no sobrenatural de Deus. A tua fé, ela precisa estar em movimento, porque uma fé morta, ela não move nada. A fé paralisada é terrível, é engessada. Aquela fé que não acredita, eu tenho fé, mas está assim, ó, igual Tomé precisou ver para crer. Por quê? Porque ele estava com a fé engessada. Eu acredito, tá, mas não é só isso. Eu preciso colocar essa fé em movimento. Ela não pode ficar só na mente, não. Eu preciso praticar. E Moisés, ele ensina a instruir os filhos a falar. Ele vai falar: fala na sua casa. Ressalta a importância da fé em todos os aspectos da sua vida. Não é só em um momento. Eu só creio na cura. Jesus cura. Não, mas Jesus também, ele liberta. Não, mas Jesus também, ele abençoa a tua vida financeira. Não, mas Jesus também liberta seu filho. Não, mas Jesus, ele faz o impossível em todas as áreas da nossa vida, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. O nosso Deus é único, poderoso, glorioso, amado das nossas almas. É o Senhor que olha para nós com piedade, com misericórdia e diz: vocês são meus filhos, eu vos comprei com sangue na cruz do Calvário. Chora, cantorama, chore, mantoramanai. Ai, Espírito Santo,
Fala conosco, Espírito Santo, porque nós precisamos ouvir a tua voz aqui nessa tarde, Senhor. Aumenta a fé nos nossos corações, meu Deus, para receber a viva, poderosa palavra do Senhor nos nossos corações. Choramanai, xeremantoramanai. A importância de integrar essa fé na nossa vida em todos os aspectos. Os pais têm a responsabilidade de instruir os seus filhos. São os pais. Porque hoje em dia entrega para não sei quem, eu vou, é para a escola, é para não sei quem. Mas Deus não deu responsabilidade para a escola educar seu filho. Deus não deu a responsabilidade para a igreja educar o seu filho. Deus deu a responsabilidade para você educar os seus filhos, instruir os seus filhos no caminho que eles devem seguir. Vir à igreja é ótimo, tem que trazer, mas a igreja não vai construir caráter no seu filho, ela vai ensinar a palavra. O caráter, quem constrói no seu filho é você. Pais fortes, filhos fortes. Pais que ficam meio assim dúbio na fé, filhos dúbios na fé. Porque a responsabilidade Deus entregou para nós, para o pai e para a mãe. E ele fala, os pais para ensinar, eles devem ensinar diligentemente. E para os filhos seguir você tem que seguir a Deus e mostrar para eles que você segue a Deus. Você é o espelho dos seus filhos. Porque não adianta ensinar para os seus filhos uma coisa e você fazer outra. Filho não é bobo, filho vai olhar e vai falar, não, peraí, meu pai ensinou que eu tenho que fazer isso, mas ele faz bem diferente. A minha mãe me ensinou isso, mas os passos dela é diferente. Você está ensinando para os seus filhos algo que você não faz. Então você não é espelho na sua casa. Você está sendo tropeço para os seus filhos. Por isso que nós vemos hoje muitos filhos que não obedecem pais, que falam tanta coisa e dá tanto trabalho. Por quê? Porque os pais não conseguem ser o espelho para o filho. E o que Moisés está ensinando para essa nova geração, ele está ensinando algo precioso para eles. Para que eles tivessem uma descendência abençoada. Que é o que ele quer da minha família, uma descendência abençoada. Ele quer da descendência de você uma descendência abençoada. Eu já tenho meus filhos, mas você vai ter teus netos, tataranetos. A descendência ela precisa continuar abençoada. Aonde que começa? A minha começou com meu pai. Daí tem o meu avô. E ela veio, ela chegou até mim. Eu ensinei os meus filhos. Os meus filhos, a que já tem filhos, já está ensinando também. Então, é uma descendência, é uma geração transmitindo a outra geração sobre Deus e sobre fé. Para que nós possamos vencer esse mundo de trevas. Porque senão esse mundo de trevas entra na nossa casa, destrói a nossa família, destrói o nosso lar. E nós vamos ficar que nem... Ficar assim, ó, tipo, o que aconteceu? Onde que eu errei? O que eu fiz? A palavra de Deus, ela dá uma relevância muito grande ao ensinamento. Os teus filhos precisam ver Deus em você. E os versículos 7, 8 e 9 deixa claro que a palavra, ela tem que fazer parte da família, no quarto, na cozinha, na sala, no banheiro, em todos os lugares. Está escrito aqui. Você está andando, fala, você está dormindo, fala, você vai deitar, fala, em todo o tempo. Ah, mas é que meu filho não quer ouvir. Irmão, tem que falar. Não quer ouvir por quê? Tem que falar. Tem que falar. E tem que falar. Porque quem manda na sua casa é você. Os filhos estão debaixo. A autoridade é pai e mãe. Aí o dia que ele sair da sua casa é outra conversa. Então, ensinar esses filhos com persistência é um ponto relevante. E aqui acontecem muitos tropeços por parte dos pais.
E aqui nós encontramos aquela resposta para pais que perguntam assim: aonde que foi que eu errei na educação do meu filho? Porque tem muitos pais que perguntam. E a resposta é: talvez você não foi persistente quando você deveria ser. Está aqui. A Bíblia é clara, ela está falando aqui, ó. Estejam em seu coração, ensine-os com persistência. Aonde que eu errei? Quando você não foi persistente. Naquele momento que você tinha que continuar, você não teve pulso firme. Porque o segredo do aprendizado é a repetição. Ser persistente é não desistir diante de obstáculos. A palavra de Deus diz, se esforçar, eu tenho que me esforçar. Você que é pai tem que se esforçar além da média. É bem além da média para você alcançar os seus objetivos. Porque não adianta se esforçar só um pouquinho e deixar, porque filho é aquela coisa, gente. Se deixar, eles vão conquistando território que você já ganhou. Mamãe, deixa eu ir, mamãe, vai estar lá, mamãe, só não sei o que, mamãe, lá vai dar o horário, daqui a pouco eu venho, mamãe, e o seu coração vai amolecendo, vai, meu filho, vai, e aí eles vão ganhando território. Então a gente tem que se esforçar para atingir os nossos objetivos. A Bíblia fala lá em Efésios assim: vós pais, criem seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Esse é o ensinamento para nós pais. Ensina na doutrina e admoestação do Senhor. Eu quero que os meus netos cresçam exatamente na mesma doutrina que eu ensinei aos meus filhos. E vou lutar por isso enquanto eu estiver viva. E creio que você também vai fazer isso. Porque nós temos uma missão. Essa missão ela é valiosa, ela é importante. Nós temos que ensinar aos nossos filhos sobre quem é Deus, quem Ele é, que Ele é único, que Ele é Senhor. Esse é o ensino que fala aqui, o Moisés está explicando, em todo o tempo, andando, sentando, quando se deitar, vai instruindo o seu filho. E essa fé, ela é de tamanha importância, porque é de geração em geração, e nós vamos ver aqui dentro da Bíblia. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo 1:5. Só para você ver como que a palavra que Moisés ensinou lá em Deuteronômio, ela está sendo cumprida aqui. Olha aqui, ó, 2 Timóteo 1:5. Olha o que diz aqui, ó. Aqui Paulo, ele está escrevendo. Paulo, ele está trazendo uma palavra aqui para Timóteo, né? Que ele até trata de meu amado filho, porque foi instruído por ele. Mas olha o que Paulo fala aqui. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Olha que coisa mais linda! Nós vemos um moço, Timóteo era um jovem rapaz, que ele é criado, o pai dele era um gentil, se eu não me engano era grego, mas a mãe e a avó ensina para Timóteo uma fé que não é fingida, uma fé verdadeira. A preocupação delas era que essa fé fosse transmitida. E elas aqui, ó, o Shema Israel estava ali, ela já tinha o Pentateuco. É de uma geração para outra geração. Lóide foi uma mulher que amava
amava o Senhor, ela legou à sua filha Eunice verdades espirituais que foram transmitidas às próximas gerações. Ela soube transmitir o seu amor, a sua fé e seus valores. Ela tinha tempo para Eunice. Eunice cresce com uma fé viva, com uma esperança viva de que Deus é o único Senhor. Porque Lloyd, a sua mãe, transmitiu essa fé, é de geração em geração. Mas Eunice, que criou, recebendo essa fé viva, sabendo que Deus é único, ela fala: não, mas eu tenho meu filho, Timóteo, peraí, eu vou transmitir a Timóteo. E Paulo é claro quando ele fala aqui: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, depois em sua mãe, e agora em você. Vó, mãe e filho é de geração em geração. Esse é o legado que você tem que deixar para os seus filhos e para o seu neto, de fé em Deus, no único Deus verdadeiro. É isso que nós precisamos fazer, é transmitir esses valores para os nossos filhos, porque é no ensino da palavra pregada que a fé germinará. Porque nós vemos que Timóteo, ele se torna um pastor, um moço, um jovem que é pastor. Existia uma fé viva no coração dele, existia uma fé que ninguém tirava. E não é uma fé fingida. Paulo fala de uma fé fingida. O que é uma fé fingida, irmãos? O que é uma fé fingida? Uma fé fingida é quando você finge. Eu estou falando uma coisa, mas eu estou fazendo outra. Eu ensino uma coisa para o meu filho, mas na minha casa eu faço outra. Eu falo que eu creio em Deus e tenho fé na igreja, mas em casa eu estou duvidando de Deus. É uma fé fingida. A fé fingida existe hoje em dia em muitos lares. Por isso que existe filhos desviados, às vezes filho que não quer mais vir, filho que saiu, porque aquela fé foi fingida. Então Paulo, ele alerta a cada um de nós, ele fala: olha, a fé de Lloyd, de Eunice não foi uma fé fingida. Você, Timóteo, recebeu uma fé verdadeira, uma fé que ela está viva no seu coração. Por isso que Timóteo, ele conseguiu cuidar de uma igreja. Ele conseguiu levar a mensagem, ele conseguiu administrar tudo aquilo que Deus colocou na mão dele. Por quê? Porque lá na geração antiga tinha a vovó que transmitiu uma mensagem, e essa mensagem ficou no coração. E nós precisamos transmitir. Eu quero transmitir essa mensagem para os meus netos. Embora a minha filha está transmitindo, e é muito engraçado, porque ela mandou esses dias um vídeo para mim das crianças, e o João Pedro tem 7 anos, a Sara tem 4, os dois no quarto, e o João Pedro estava com a Bíblia aberta, e ele estava lá em Gênesis, e aí ele estava lendo a criação, e aí a gente vê: olha, Deus criou, e a Sara, e no terceiro dia. Então eles já estão sendo ensinados a palavra do Senhor, e eu creio em nome de Jesus que eles vão ser uma descendência que vai fazer a diferença nessa terra. Essa é a mensagem que Deus tem para nós. Agora, a Escritura, essa palavra maravilhosa de Deus, ela nos fornece as regras pelas quais devemos viver as promessas das quais temos que nos apropriar. Porque a questão é o seguinte: eu tenho fé, eu creio, eu ensino, eu estou guardando, mas talvez você não se apropriou das promessas de Deus para a sua vida.
E aqui é um ponto aonde muitas famílias, elas passam por dificuldades, porque elas conhecem a palavra de Deus está cheia de promessas, mas elas não conseguem se apropriar das promessas de Deus para a sua vida. E quando você não se apropria, essas promessas vão se indo embora, porque você não pegou, você não tomou posse. É sua, mas você não tomou posse, então elas não acontecem. Mas como é que eu faço para mim tomar posse dessa palavra, dessas promessas? Paulo ele vai falar em 2 Coríntios 4,13, eu criei, por isso falei. Se você creu, você precisa falar. Eu creio, mas eu não falo, eu não tomo posse de nada. Então você está perdendo de receber muitas bênçãos do Senhor para a sua vida. Ele fala assim, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Se você crê, você declara a palavra. A palavra, irmãos, ela tem que ser declarada. Eu até estava comentando no nosso grupo de oração da segunda-feira. Ela precisa ser declarada. Satanás tem que ouvir sair da sua boca aquilo que você crê. Aí, mas o que é que eu creio? Eu creio o que a palavra fala. Eu vou falar e vou me apropriar e vou lutar para que tudo isso aconteça. Por exemplo, vamos declarar uma palavra. Salmo 102, 2 diz assim: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Isso aqui é uma palavra. Eu preciso tomar posse dessa palavra. Eu tenho os meus descendentes, eles são poderosos na terra, eles serão uma geração abençoada, os meus netos, os meus filhos serão homens íntegros. Eu declaro essa palavra e eu aposto dessa palavra na minha vida, e aonde eu for eu levo essa palavra. Eu não vou deixar Satanás falar que os meus filhos vão perder, que os meus filhos não vão vencer, que a minha geração vai ser destruída, que a minha casa vai ser destruída, que ele encontrou uma brecha e ele destruiu. Eu não aceito, porque a palavra de Deus está falando que a minha descendência serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros, e eu tomo posse dessa palavra. Satanás não vai vencer, porque a palavra do Senhor é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Eu declaro para minha casa essa palavra. Salmo 103, 17, 18 fala: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que temem a sua justiça, com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Os filhos dos seus filhos, eles são obedientes, eles vão guardar os seus preceitos. Os meus filhos serão sim abençoados, eles temem a sua justiça. Declara dentro da sua casa, irmãos. Eu já entrei no quarto dos meus filhos e eu declarei palavra. Nem o William sabe quantas vezes que ele estava trabalhando em lugares, em trabalhos, e eu estava dentro do quarto dele com as duas mãos levantadas, de joelho e orelha levantada. Eu ia aqui no quarto, eu ia nas roupas, eu ia nos tênis, eu declarava: vai ser bênção, vai continuar sendo levita, vai ter um bom casamento, vai ter filhos abençoados, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, porque é do Senhor. Eu apresentei na igreja quando nasceu, ele é do Senhor. Eu não aceito nada de mal sobre a vida dele. Irmãos, eu faço isso há muitos anos. Eu tomo posse da palavra.
Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e seja longa a vida sobre a terra. Declaro essa palavra sobre o meu filho. Ele vai me honrar, vai honrar a mãe, porque ele vai ser bem sucedido e a vida dele vai ser longa na terra. Declare a palavra na tua casa. A sua família é edificada na rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A minha casa está sobre a rocha. Ela não vai ser abalada, ela não vai ser destruída, porque eu creio na palavra, eu tomo posse dessa palavra. A minha família é uma família de oração. Salmo 107, 28 diz: na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. A minha família é de oração. De repente você fala: mas lá na minha casa ninguém está orando. Meu filho só fica na frente do computador, meu filho não está nem aí. E daí, irmãos? Quem tem que fazer é você. Comece por você. Vai lá no meio da tua sala, a hora que você não está fazendo nada, declara: a minha família é uma família de oração, mesmo que não tenha ninguém orando. A minha família é uma família de oração. Na minha aflição eu clamo ao Senhor e Ele vai tirar a gente da tribulação. Ele vai dar vitória, mesmo que não tenha ninguém orando. Você declarando, as brechas vão se fechando. Satanás, quando você declara a palavra do Senhor na tua casa, ele fica doidinho da cabeça, porque ele fala: a palavra está sendo declarada, e a única coisa que ele não pode é com uma mulher de fé, é com um homem de fé, quando nós declaramos a palavra de Deus dentro da nossa casa. Glória a Deus. Ah, mas não está servindo ao Senhor, está longe dos caminhos, eu não soube educar, eu não soube fazer, eu não soube ensinar, eu tive as minhas falhas. Mas e daí? Declara na sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declara essa palavra na sua casa. Levanta as mãos lá dentro. Vai no quarto dos filhos, vai na sala, vai na cozinha e declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e os meus netos serviremos ao Senhor. Eu e os meus tataranetos, se eu viver, serviremos ao Senhor. Mas se eu morrer, eu terei uma geração, uma descendência abençoada. Você precisa deixar um legado para os seus filhos. Não são bens, não é herança de coisas. Deixe um legado para ele declarar na casa dele um dia: eu e minha casa servimos ao Senhor, porque meu papai e minha mamãe declarou a fé, e eles foram aqueles que me ensinaram. O melhor presente, o melhor legado que você pode deixar é um legado de fé para sua família, assim como Lloyd e Eunice deixou para Timóteo. E nós vamos declarar nessa noite que nós servimos ao Senhor. A sua casa vai servir ao Senhor, mas a minha casa está tudo virado, não tem jeito, os meus filhos não querem saber. Não importa, porque a obra quem vai fazer no coração deles não é você, é o Espírito Santo de Deus que age, que convence e que traz para ele. Oh Espírito Santo, visita filhos, meu Deus, nessa hora, vivendo em tempos de guerra, mas nós sabemos que nós temos uma arma poderosa para vencer, e é com essa arma na nossa mão poderosa, que é a palavra de Deus, que nós vamos vencer.